Graças a Deus. Antes de assentar, nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Verso 12 ao verso 15. E aí, antes de assentar, nós estaremos orando, pedindo as bênçãos de Deus pela meditação. 1 Timóteo capítulo 2, verso 12 a 15. Todos prontos? Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Deus Todo-Poderoso, vivifique e abençoe a Tua palavra para nós. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Nós estamos no século 21, não é? Século 21. Dizer isso nesse século que nós estamos vivendo é uma loucura, não é? Não permito que a mulher ensine e nem use autoridade sobre o marido. Eu creio que haverá um tempo que, se for ensinar isso, vai ser proibido ensinar. Não é? Se Jesus tardar, vai chegar uma hora que... Hoje, para começar, a Bíblia já não pode ser ensinada na sua íntegra. Não é à toa que o profeta disse que poderá chegar um tempo que vão lacrar as portas e dizer aqui, esse lugar está fechado. Porque, por exemplo, se você for pregar hoje a Bíblia na íntegra, né, o conselho tutelar pode intervir e permitir que censure a pregação e que ela não vá para a internet. Se for dizer que o pai que ama o filho não encurta a vara, né? Então, estamos chegando numa hora complicada. Os movimentos feministas, se for ensinar, por exemplo, dentro de um assunto desse com mais clareza, pode chegar a questão delas intervir também e dizer, não, isso aí é machismo, isso aí é desumano, isso aí não pode ser ensinado e não pode ser tolerado. E por que não dizer, muitos até denominados cristãos, por que não dizer evangélicos? Mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, né? Mas a parte fundamental que nós vamos entrar aqui, não vamos entrar em rudimentos, nós vamos entrar numa parte muito importante, que é a parte espiritual do assunto, né? E Adão não foi enganado. Agora, isso é incrível. Adão não foi enganado. Mas a mulher sendo enganada, desculpa, vai doer com uns espirros nessa noite, né? E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. Então quer dizer que o pecado que houve ali no princípio, não foi de Adão, mas foi da mulher. O problema de Adão foi ter aceito, foi de ter se sujeitado à opinião da sua mulher e segui-la. Mas ele não pecou com relação ao que Deus disse sobre a árvore. Estão compreendendo? Agora o que vamos entrar aqui, por que não seria possível Adão pecar? Por que Adão não poderia ter pecado? Porque se Adão pecasse, havia uma quebra dentro do conceito da palavra de Deus original. Porque quando Deus fez toda a criação, Ele fez pela palavra. São João capítulo 1 diz que tudo foi feito por Ele, nada do que foi feito sem Ele se fez.
Porque no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então foi a palavra que foi trazendo a criação à existência, a palavra falada. Adão, ele era um produto da palavra falada de Deus. E se Adão pecasse, isso provaria que a palavra falada falha. Estão compreendendo? Então por isso Adão não pôde pecar. Mas Eva tinha condição de pecar. Agora, por que Eva teria condição de pecar e por que Deus o permitiu? Porque Eva não estava na criação original de Deus. Preste atenção, que Deus fez toda a criação e viu que era bom. E aí no sexto dia ele fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. E descansou o Senhor Deus de tudo que tinha feito. Mas aí ele viu que o homem não tinha alguém que estivesse como que diante dele. Ele viu Adão solitário. E aí ele não pegou o pó da terra e fez como fez com Adão e soprou a palavra nele e nela e fez vida. Não, ele pegou do que já estava criado. Ele pegou parte de Adão e aí ele fez a Eva. Aí ela teria condição de falhar, porque ela não estava na palavra falada, ela não era uma semente original, ela era algo tirado do que já tinha sido feito. Vocês compreenderam? Foi por isso que ela caiu. E aí é onde entram os nossos irmãos pentecostais, e eles falham, porque a pergunta é, mas e se essa mulher recebeu o mesmo Espírito Santo que o homem recebeu? Ela também não tem o direito de pregar? Não. Porque ela mesmo com o Espírito Santo, como o homem tendo o Espírito Santo, Eva tinha a mesma vida eterna que Adão tinha. Estão compreendendo? Eva estava ligada à vida eterna como Adão estava, e mesmo assim ela caiu. E mesmo hoje uma mulher com o Espírito Santo, ela não deve pregar. Ela deve ocupar a sua posição que Deus ordenou que ela ocupe. E ainda vou dizer mais, irmãos. De acordo com a palavra de Deus, você sabe por que o nosso país está na condição em que está? Com todo respeito, irmãos, isso não é relativo a vocês. Vocês são cristãs, vocês conhecem o seu lugar. Mas foi quando nesse país começou mulheres deputadas, mulheres senadoras, etc, etc. O primeiro passeio Orgulho Gay foi patrocinado por uma senadora, que foi uma das primeiras aqui no país, que foi senadora. Porque elas têm aquela parte sensível. A mulher, ela é sensibilizada. Isso ela não faz porque ela quer e nem por culpa pessoal dela. Ela é desse jeito. Estão entendendo? Quando você vê uma mulher que vai dar uma palestra sobre qualquer coisa, ela sempre vai procurar pelo lado tenro, pelo lado amoroso, pelo lado afetivo, porque isso é a parte da feminilidade. Enquanto que o homem, se ele é homem mesmo de verdade, ele se posiciona mais firme. Ele não é tão sensível com relação a tomar decisões e também de se firmar dentro de um conceito correto. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo entender. Vocês veem mesmo esse camarada que foi lá e atirou na escola, tal, fez aquela coisa toda. Irmãos, eu não estou generalizando e nem dizendo que todos é isto. Tem pessoa que ele já nasce problemático. Mas muitos são o transtorno de educação. Porque quando os psicólogos dizem que tem que conversar com a criança, que tem que ser meigo com a criança, tudo isso tem o seu lugar. Tudo isso tem tudo tem o seu lugar. Ninguém vai descartar isto, que os filhos precisam de amor, precisam de carinho, precisam de conversar com eles. Às vezes não é só nos trancos de barranco, tem que se assentar e explicar para eles. Mas que tem uma hora que tem que um pai esturrar no ouvido dele e dizer para ele umas real, tem que dizer. A mãe não pode ficar acolhendo e segurar aquela criança que só ela educar, só ela, principalmente se é um menino homem.
E geralmente esses transtornos acontecem quando é criado com um vô, com vó, principalmente mais com a parte de vó. Não criticando nenhuma avó aqui, mas você sabe que já tem o lado sensível, já tem o lado amoroso de mulher, e principalmente quando chega numa idade onde sente saudade de pegar o gorduchinho no colo, aí pega ele, e aí cria ele, e aquele nenenzinho, aquele menininho carinhoso, aquela menininha carinhosa que beija a bochecha enrugada dela, que faz carinho nela e ela fica feliz, ela dá até o último centavo que tiver no bolso, porque aquilo para ela é um pedaço do céu. Agora, a parte do homem, não. O vovô pode estar lá cochilando, com o livro na mão assim, ó, cochilando. Se o neto der um pisão no pé dele, ô menino! Isso está nele. Isso é a parte dele. Estão compreendendo? Então, ela foi feita desse jeito, não é ela que quer, ela é desse jeito. Foi feita desta forma. O profeta chega a dizer na mensagem de casamento e divórcio que não existe um ser no mundo que engana tão facilmente como uma mulher e também ao mesmo tempo é enganada tão facilmente. Ela tanto engana fácil como também é enganada fácil. É por isso que ela precisa de um cabeça. Amém? Ela precisa. E com relação à questão da palavra, Deus a proíbe, porque quando o diabo chegou ali, ele encontrou vazão. E qual foi essa vazão? Ela encontrou atenção. Ele encontrou atenção. E na mensagem, a igreja e a sua condição, o profeta diz que a única coisa que você precisa fazer é só se deter, para escutar o que a pessoa tem a dizer. E aí você já vai se enredar. Porque como nós vimos no domingo passado, o poder da persuasão que tem na palavra. Se você parou para ouvir, você entra em problema. Estou entendendo? E a questão da originalidade. O profeta diz aqui na mensagem, a palavra falada é a semente original, parte 2. Ele diz, não teria como Adão cair. Se você pegar a genealogia de Jesus Cristo, você vê que vai puxando de Jesus Cristo até chegar em Adão. Aí quando dizem, e Adão de Deus. Então ele estava no original. Ele foi feito diretamente das mãos de Deus. E ele foi feito a palavra falada, a obra-prima de Deus. Enquanto que a mulher foi tirada dele. Estou entendendo? Agora preste bastante atenção. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada, ela caiu em transgressão. E mais uma vez eu vou dizer para os irmãos, se um homem, ele é 100% homem, e ele tem capacidade dada por Deus, e se ele não tem, ele peça a Deus capacidade, se ele deixar a mulher dirigir ele, e essa mulher não for uma mulher de Deus, e mesmo sendo uma mulher de Deus, tem que tomar cuidado, vai dar problema. Porque, como eu estou dizendo, vai chegar a hora que vai ter que tomar decisões sérias e ela não vai conseguir tomar. E tem coisas que você não tem acordo. Ou você decide, ou você mata o bicho, ou o bicho te pega. Aí você vai precisar da graça de Deus. Estou entendendo? Eu quero ler aqui, depois nós vamos chegando no assunto, para que os irmãos entendam. Parágrafo 25. É aí onde todo o híbrido veio. Não veio através de Adão. É uma vergonha para vocês não enxergar isto, vê? Não foi a falta de Adão. Ele não teve nada a ver com isto. Se a morte veio através de Adão, então ela veio por Deus. A morte veio através de um cruzamento. A morte não pode vir através da palavra de Deus. Nós vamos chegar nisto. O pecado natural e o pecado espiritual. O Adão natural, o Adão espiritual. A Eva natural e a Eva espiritual. Compreendeu?
Ele não teve nada a ver com isso. Se a morte veio através de Adão, então ela veio por Deus. A morte veio através de um cruzamento. A morte não pode vir através da palavra de Deus. A morte veio através de um cruzamento dela com as denominações e credos. Foi aí que a morte entrou. Irmãos, presta bastante atenção. Vamos voltar aqui. Você não precisa procurar, apenas ouça, né? Olha para você ver o pé da conversa. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Um ser astuto, que falava, que conversava e que tinha muita astúcia, era mais de todos eles. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Pergunta retórica, porque ele sabia. Então ele só queria um meio para começar a conversa. Se você tem firmeza no que você crê, se você sabe no que você tem crido, não dê ouvido a argumentos. Não para ouvir quem tem opiniões contrárias. Você diga: olha, se você quiser falar sobre isso, você vai falar com outra pessoa, porque eu estou em paz, eu estou bem. Compreendeu? Agora, se você não está bem e você não está satisfeito, então procure melhora. Vai examinando até você encontrar o que você precisa. Mas se você está bem, fique bem. E disse a mulher à serpente, já não deveria ter dito, eu deveria ter virado as costas e saído: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, para não comerdes dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eu te pergunto, não é isso que essas bestas universitárias fazem? Não é dessa forma que eles deturbam a mente dos adolescentes quando chegam na faculdade, dos jovens? Com argumentos, com explicações científicas. Quando a Bíblia, você tem que crer nela, não é pelo que você ouviu explicar. A Bíblia, se é crido nela, por fé. E fé é algo que você não vê, mas você sabe que é real. Tem coisas que você não entende, mas o teu espírito testifica com o Espírito de Deus que aquilo é a verdade. Quem diz os homens ser o filho do homem? Uns dizem que é isso, e vós que dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Amém. Revelação. Mas mais tarde ele diz: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E tinha uma grande congregação, começaram a ir embora, e Pedro ficou preocupado que estava perdendo um membro. Disse: Senhor, olha, se o senhor for falar isso aí, escandalizaram, estão tudo indo embora. Aí a igreja está ficando. Ele disse: não quer ir vocês também? E aí o que Pedro disse? Ele poderia dizer: Senhor, eu também não estou entendendo nada, mas para onde vamos nós? Sendo que só tu tens palavra de vida eterna. Aí é que está. Algo testificava nele. Então é por fé. Mas não, eles querem tudo explicado tintim por tintim, porque tem que ter prova disso, tem que ter prova daquilo. Ele não sabe nem de onde ele veio e está preocupado com prova. Isso me faz lembrar de um pregador que disse, né? De um professor de faculdade que sempre vivia desafiando os alunos, fazendo chacota. Diz que Deus não existia, que Deus não existia. Ele sempre trazia um ovo na gaveta da escrivania dele. Quando ele sabia que tinha um cristão no meio da sala, e ele pegava e dizia, né? Se você é cristão, eu vou soltar o ovo. Aí você faz uma oração para o ovo cair no chão e não quebrar. E todo mundo dando risada.
Quando foi um dia, chegou um lá meio resolvido. Aí falaram, professor, tem um evangélico, tem um cristão aí no meio aí. Aí ele pegou o ovo e começou a fazer a chacota. Você tem coragem de vir aqui? Ele falou, tenho. Ele foi. Ele disse, só se antes o senhor permitir eu fazer uma oração. Qual que é o problema? Faço oração. E todo mundo com a cabeça debaixo das cadeiras, né? Com vergonha no lugar dele. E ele se posicionou. Outros evangélicos estavam na sala, meio camuflado, meio escondido, ficou ali. E ele levantou a mão para cima e disse, Senhor, esse desafio não é meu, é do Senhor. Para que todos creiam nessa sala que o Senhor é real e o Senhor é verdadeiro, o Senhor não precisa fazer isso, mas se o Senhor puder me tirar dessa afronta, eu oro. Que não só esse ovo caia no chão e não quebra, mas que esse professor caia morto agora, em nome de Jesus. Solta o ovo, professor. O professor ficou, Ele disse, não, professor, sorta o ovo. Sorta o ovo no chão. O professor disse, gente, vamos parar de brincadeira, vamos seguir a aula. Onde é que nós paramos mesmo? O professor disse que teve que pedir transferência. Porque quando ele passava no corredor, a mulher dava, sorta o ovo, professor! Porque agora incluiu ele no assunto. E ele falou com convicção que não só o ovo não quebre, mas que ele também caia morto aqui, para que todos saibam que com o senhor não se brinca. Aí no fundo, o professor não era nada mais, nada menos do que um hipócrita, porque no fundo ele tinha dúvida, porque senão ele soltaria. Ele simplesmente era um com os demais, fazendo chacota do que não entendia e não sabia. Amém? O reverendo Davis, aquele que foi o mestre do irmão Branham na Igreja Batista, disse que também passou pela mesma experiência. Disse que tinha um pregador lá que não cria em cura divina, desafiava que Marcos 16 não era inspirado, e todo lugar que ele ia pregar e fazer a sua palestra, ele trazia um vidro com ácido sulfúrico e deixava do lado dele. Falou, olha, aqui Marcos 16 disse que se beber alguma coisa mortífera, mal nenhum lhe sucederá. Então, se tem algum pentecostal aqui que crê nessa coisa, então que vem aqui e beba, aqui tem um ácido sulfúrico aqui. O reverendo Davis, que era um rapazinho novo, disse que ele falou, senhor, se ele falar mais uma vez, ele não vai te afrontar, porque eu vou lá beber essa coisa, e o senhor vai me ajudar. Mas quando ele falou de novo, o reverendo Davis veio até a frente. Aí disse que ele falou, o que você quer, moço? Ele disse, o senhor não disse que se Marcos 16 for verdadeiro, então alguém beba? Pode me dar aí que eu vou beber. Diz que todo mundo ficou assim. Diz que ele falou, para que vocês saibam que Deus é real e Deus verdadeiro, eu vou beber. E, Senhor, santifica esse ácido e faça dele uma água potável. E bebeu e jogou o leite fora. E voltou a sentar. E o culto continuou e todo mundo, a atenção do culto era voltada para ele. E ele não morreu. Agora, isso é fé. Estão compreendendo? Mas esse mesmo demônio existe para querer confrontar o que Deus disse. Entenderam? Mas a conversa chegou a esse ponto. É assim que Deus disse. Agora o profeta disse, ele não foi em Adão, ele foi em Eva. Irmãos, nunca duvide do que a palavra de Deus diz. Você pode não entender, mas creia. Ele disse, olha, não chegou ainda o meu entendimento o que isso significa, mas eu não vou duvidar disto. Eu creio nisso de todo o meu coração, que o que Deus disse é a verdade. E você pode ter certeza que essa palavra vai causar fruto em você. Qualquer dia nós vamos falar aqui sobre consequência. A consequência de, às vezes, passarmos pela palavra e não obedecermos. A consequência de, quando ouvimos a palavra, endurecemos os nossos corações. A consequência que isso é capaz de trazer. Que Deus nos ajude, né?
Agora diz o profeta, a morte não pode vir através da palavra de Deus, a morte veio através de um cruzamento dela com denominações, quer dizer, credos. Eva aceitou o credo de Satanás, ela aceitou a interpretação de Satanás. Ela não veio através da palavra. Jesus disse, minhas palavras são vida, e o Espírito vivifica aquela palavra que faz vida. Ao cruzá-la, é aí onde a morte chega. E se Adão, sendo a palavra de Deus, a sua palavra falada, a sua semente original, pois ele foi o primeiro, então, pela criação. Então, o seu segundo Adão foi também pela criação. Agora vamos entrar na parte espiritual. Por que Jesus não foi filho de José? E muito menos filho de Maria? Ele foi pela linhagem. Estão compreendendo? Mas Maria, quando concebeu a Jesus Cristo, aquilo foi gerado pelo Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? E aquilo não poderia ser algo que o homem tivesse alguma coisa naquilo ali. Não vamos entrar em pormenores, né? Os irmãos entendem do que eu estou falando. Não é que o Espírito de Deus veio sobre aquela mulher e fez ela ter uma sensação como se fosse num ato sexual para que o óvulo fosse fecundado e Jesus nascesse. Não, diz o profeta, aquilo foi criado tanto o óvulo como o genes de vida ali no útero dela. Entendeu? O Espírito fez sombra sobre ela, sem ela sentir nenhuma sensação, e ali começou a gerar Cristo Jesus. Então, aquilo foi pela palavra. E qual foi a palavra? Isaías capítulo 7, verso 14. Uma virgem conceberá e ela dará à luz a um filho. Então aquilo foi o fruto da palavra de Deus falada. E é por isso que ele teve que vir num corpo de morte, ele teve que morrer, mas ele provou que ele era a semente original de Deus. Você sabe por quê? Porque no terceiro dia aquela semente brotou. A morte não pôde deter ele. E a Bíblia diz, se nós temos o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, ele também vivificará os nossos corpos mortais. Isso quer dizer, vida foi transferida para nós. Entenderam, meus irmãos? Agora o profeta diz aqui, ao cruzá-la é aí onde a morte chega. E se Adão, sendo a palavra de Deus, a sua palavra falada, a sua semente original, pois ele foi o primeiro Adão pela criação, então o seu segundo Adão foi também pela criação a palavra falada. Você compreende? Agora Adão não enganou, não foi enganado, mas a sua noiva foi enganada. Cristo hoje não é enganado. Sua palavra não é enganada. É a noiva que está cometendo engano através da palavra. Vê você isso? Que coisa tremenda. É a igreja que tem caído era por era, ao crer em interpretação de homem, em dogma de homem. Por isso, meus irmãos, é que o profeta diz, organizou, morreu. Acabou a vida. Porque ali eles introduzem algo que vai hibridizar e aquela igreja não consegue mais produzir os frutos que deveria produzir. Mas se a palavra de Deus ela permanecer no seu original, ela corre em coesão. Ela vai produzir os frutos que a Bíblia diz que ela produziria. Estou entendendo? Por quê? Porque nós somos predestinados para isso. Se plantar um caroço de manga-espada, que é a mais comum na nossa região aqui. Se existir daqui 1000 anos e a terra ainda continuar produzindo, se você colher uma manga-espada esse ano, você guardou o caroço dela, você planta o ano que vem, ela vai ser manga-espada. Se você plantar o outro ano, ela vai ser manga-espada. Se você plantar o outro ano, ela vai ser manga-espada, porque ela tem que produzir segundo a sua espécie. E se a palavra de Deus foi pregada no dia de Pentecostes, no original, e produziu o que tinha que produzir, se hoje nós pregarmos a mesma palavra, ela terá que produzir o que ela produziu lá, ué. Não tem como dizer que os tempos mudaram. Os tempos podem ter mudado, mas a palavra não pode mudar. Ela terá que produzir a mesma coisa. Se as mulheres do passado conseguiam se vestir decentemente, se hoje pregamos a mesma palavra e aí tem algo para receber essa palavra, vai produzir a mesma coisa. Mas o problema é que isso enxerta com opinião humana, com ideias humanas. Tem muita opinião de pastor pelo meio,
Tem muita opinião de irmão fulano pelo meio, tem opinião de marido pelo meio, de esposa pelo meio. E é aí, meus irmãos, aonde a igreja sempre cai. Porque em vez de escutar o seu Adão, que é a palavra, que é o Espírito Santo, vai escutar o mumumu do que quem não sabe do que está falando. Eu não estou pregando contra mim mesmo. Mas lembra-se do que diz Hebreus capítulo 13, versículo 7. Obedecei aos vossos pastores, que mais? Que lhes falaram a palavra de Deus. Então obedecer um pastor não é apenas obedecer porque ele é pastor, mas obedecer se ele lhe falou a palavra de Deus. Você não está obedecendo ao pastor, você está obedecendo o que ele falou dentro da palavra. Essa é a questão. E você, como disse esses dias atrás, você tem que discernir o que é que o homem diz e o que é que Deus diz. Quando eu dou a minha opinião, você tem que saber que é a minha opinião. E quando eu digo é a palavra de Deus, eu confirmo dentro da palavra, é a palavra de Deus. Por que a nossa mensagem está uma coxa de retalho no Brasil e no mundo inteiro? Porque não sabe separar o que é o William Branham e o que é o Espírito de Deus em William Branham. O que o William Branham disse, isso sou eu, irmão, isso sou eu falando que posso estar a 1 milha de distância de ser realidade. Não, eles pegam como sendo Deus falando. Ele disse que pode estar errado, e os homens dizem, não, ele não está errado, ele está certo. Oh, Jesus querido. E aí interpreta aqui, interpreta ali, faz uma doutrina aqui, faz outra doutrina ali, está desse jeito. Agora, lembra-se disto, meus irmãos. Nós não precisamos de 8º mensageiro, nós não precisamos de mensageiro dispensacional, nós não precisamos de mais nada. A fé de rapto está nas mensagens, mas está dentro do seu original. Está dentro do que o Espírito Santo disse, dentro da palavra. Está aí. Agora, se você pegar o que o homem diz, não esqueça que Paulo disse. Paulo advertiu não só o que os outros pregavam, mas até o que ele pregava. Talvez você ache que eu estou exagerando. Eu gosto de matar a cobra, mostrar o pau e mostrar a cobra morta também. Porque se eu mostrar o pau, alguém pode dizer, mas e a cobra? Então vamos lá. Estão prontos? Maravilho de que de tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Irmãos, quando alguém transtorna o evangelho de Cristo e faz passar aquilo para o povo como se fosse verdade, seria como que dizendo assim, olha, vocês de agora em diante, vocês não vão ser liderados mais por Deus e pela palavra, vocês vão ser liderados pela minha opinião. Agora não esqueça disso, irmãos. O esposo de Eva era Adão. E o esposo da igreja é Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Amém? Ele é o líder, é o cabeça, é o que dirige a igreja. Pastores, profetas, evangelistas, mestres, eles trabalham para ele. Mas é ele que é o dono. Por isso 1 Pedro capítulo 5 diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, e nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Mas se não tomar cuidado, nós queremos dominar, queremos fazer nossa opinião ser lei. Pode isso, não pode aquilo, aqui não quero isso, aquilo eu não quero aquilo. Eu não tenho que querer, não tenho que deixar de querer. Como alguém outro dia disse, porque ele na igreja tem alguém que faz isso. Olha, vocês fazem o que vocês quiserem fazer e continua vindo. Se você tiver peito para sentar aí e ouvir a verdade sem ir embora, seja bem-vindo. Põe a televisão na sala, na cozinha, no banheiro, no quarto, na varanda, onde você quiser. Agora, se você tiver peito para vir aqui e ouvir eu pregar o que Deus fala sobre a televisão, fica à vontade. Se você quiser usar calça, irmão, usar short, usar até biquíni no meio da rua, isso é questão sua. Agora, se você tiver peito para sentar aqui e ouvir a verdade ser pregada e continuar aqui, parabéns para você. Um dia Deus vai te mudar. Essa é a questão. A palavra não pode ser mudada. Mas não, aí queremos forçar uma situação. Não tem que se forçar nada.
A questão é a palavra na sua originalidade. Mas deixa eu ler aqui, tá bom? Oh, Deus, tenha misericórdia. O qual não é outro, mas alguns vos inquietam querendo transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, é como eu disse outro dia sobre o nosso querido irmão José Brana, irmãos, o mundo inteiro está fazendo uma confusão com o nosso querido irmão. Quem é o nosso querido irmão José Brana? É filho do irmão Brana, é filho do profeta. Deus não tem neto. E que ele continue nessa linha que está aí, de divulgar as fitas, de passar as fitas do pai dele, é um trabalho bem feito, continue fazendo isso. Mas se amanhã ou depois ele pregar alguma coisa fora do que o irmão Brana pregou, que ele continue pregando, mas eu não sou obrigado a crer nisso. Acabou. Se o irmão Brana ressuscitasse e pregasse outra coisa contrário, sendo que o que ele pregou está dentro da palavra, eu não posso crer nele. Se eu morrer amanhã e voltar de novo, dizer, irmãos, eu voltei dos mortos, eu, Paulo, voltei dos mortos, para dizer para vocês que céu não é real, que isso não é real, você fala assim, sai para lá, fantasma vivente. A palavra de Deus é a verdade, ela diz que tem uns céus para entrar, nós vamos seguir no céu, acabou. Mas tem gente que fica presa em mimimi. Não, porque não sei quem falou, que fale o quanto que quiser falar. Alguém vai poder mudar o que já tem estabelecido? Não pode mudar. Louvado é o nome de Jesus. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, porque eu orei, pedi um sinal para Deus, irmão, e apareceu uma luz, e eu estava dentro de um quarto, e aquela luz chegou, e junto com aquela luz tinha um anjo, e esse anjo falava comigo. Se esse anjo não falou, assim diz as Escrituras, manda esse anjo para o esquino dos infernos, porque ele não é de Deus. Nenhum anjo pode anular mais o que Deus disse ser a verdade. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, mas ainda que nós mesmos, estão compreendendo? Pega a mensagem era de Éfeso, o profeta diz, todos os demais mensageiros terão que voltar aqui. Aqui é o grão original. Mas não, porque comparando isso com aquilo e mais aquilo, agora estão pegando aí, como eu vi algo na internet, assim, pegaram o nome de Brana, comparando com não sei o que do Brasil, que não sei o que no Brasil, comparando até as letras. Vai crescer, gente, vamos crescer. Isso aqui nós não tem mais o que fazer. Vai ficar arrumando coisa agora. Pelo amor de Deus, com todo respeito, vamos crescer. Vamos voltar para a palavra de Deus. Amém? Agora diz, predestinado. Todos os filhos de Deus são predestinados. Nós entraremos nas Escrituras daqui a pouco. Eu vou apenas citar isso para você, Efésios capítulo 1, verso 5, correto? Nós somos predestinados por quê? Cristo é a semente original, por isso que nós não podemos pecar, porque a semente de Deus permanece em nós. Estão compreendendo? Se você é predestinado e a semente de Deus permanece em você, como é que você vai produzir outra coisa se a semente que está em você é aquela? Se você planta um pé de milho, como é que você quer colher feijão? Não tem como. Foi predestinado através da presciência de Deus, sabendo que a queda viria, o predestinou para tomar o nosso lugar. Você entendeu isso? Todos os filhos e filhas de Deus são predestinados, mas tu dissestes, então, condenaria ele alguma coisa? Não, Senhor. Você está aqui como um agente de livre moral, mas a razão que ele sabia, ele sendo Deus, o infinito, como eu lhes falei, ele sabia como que aconteceria, ele sabia quem eram eles. Amém? Aleluia. Só um consolo para as irmãs. Você sabia que o profeta disse que o galardão de vocês vai ser maior do que o nosso? Vocês nos colocou nessa situação que nós estamos hoje. Só que por outro lado, né? A vida também, como a morte veio pela mulher, a vida também veio por ela. Paulo fala isso em Coríntios capítulo 11, né? Que assim como a morte veio por uma mulher, a vida também veio por uma mulher.
Assim como a morte veio através de Eva, Deus fez com que através de Maria a semente viesse. Amém? Louvado é o nome de Jesus. Aqui ainda seguindo só mais um pouquinho, o Espírito Santo que estava no jardim do Éden era para regar a semente. O homem não foi feito para morrer, ele foi feito para viver, porém a hibridização trouxe a morte. Ela hibridizou. Agora você nega a semente da serpente, então eu te perguntarei, para que esses serviços funerais? Ela era híbrida. Cada um de nós é um híbrido do original. Esta é a razão que você constantemente está morrendo. Mas, ó Deus, há um germe divino vindo da verdadeira semente, que Deus provou que isto era a sua semente. Ele o ressuscitou outra vez. Vê que através daquela vida que foi para a semente original, como foi dado para Eva, para a sua igreja verdadeira, ela trouxe vida outra vez através do nascimento, através do ventre da sua noiva. Amém? Ou seja, assim também como a morte veio através das eras passadas, a vida também hoje está vindo, porque a noiva hoje está colhendo a semente que é a palavra de Deus. Amém? E ela produzirá o filho prometido desse dia final. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deus vos abençoe. Eu ainda teria material para seguir, mas eu creio que temos o suficiente nesta noite para sairmos daqui abençoados. Você está feliz? Então vamos cantar um hino para nós irmos embora.